Oi, olá, amado, amada. Vamos conversar daqui agora aqui num assunto assim tão interessante, tão gostoso, né? Eu sempre lembro que é uma continuação de outros vídeos e que sempre tem poucas pessoas aqui comigo, porque eu sou uma pessoa que pesquiso muito e que estou sempre falando o que tem que ser falado e não me importo em agradar ninguém, né? Eu faço isso porque eu gosto, isso não é o meu meio de viver, de ganhar meu pão de cada dia, e a abundância sempre me rodeou, então realmente eu falo o que tem que ser falado, né? Então, vamos conversar aqui hoje sobre a Terra é magia pura, né? A Terra é magia pura, né? Digamos que a Terra não tem não tem um significado inerente, né? Digamos que ela não está ligada exatamente a algo, mas a liberdade, nós temos a liberdade de escolher no que acreditamos ser verdade. Reencarnação, ou realidades paralelas, infinitas escolhas. Não há fim, porque nunca houve um começo, né? Tem muita gente que fala muita bobagem. Eu já disse aquelas coisas, ai, 3 dias de escuridão, agora vai ter o reset, agora porque não sei o que, entende? Ou essas pessoas NPCs que ficam, né? Ah, extrema direita, bolsonarista, ou lulista, ou não sei o que. Então, são tudo NPCs que falam demais e pensam de menos, né? Então, eu já disse quando eu falo assim de muitas coisas aqui, inclusive tatuagens, piercings, você vê aí tantas pessoas assim que parece que começa a despertar, ficam com vergonha de tanta tatuagem no rosto, no pescoço, não sei aonde, e então começam a usar o laser para tirar, fazem várias sessões que dói muito e é caríssimo e é muito difícil de sair porque começa a despertar, né? A entender a magia da vida, a magia pura da vida. Então, se nós conseguimos, há tantas possibilidades, mas a pessoa com capacidade, ela escolhe o que prefere e vai vivenciar isso. Então, se você escolhe ser submisso, você vai vivenciar isso. Se você escolhe frequentar uma igreja rígida, você vai vivenciar isso. Você escolhe vivenciar uma igreja agora que todo mundo pode se tatuar, você vai vivenciar isso. Então, você vivencia a sua verdade, aquilo que você necessita naquele momento. Então, o universo não discute sobre isso, porque o universo não tem vontade própria. A vontade de Deus é a sua vontade. Ah, você quer ficar amarrado na corrente? Você ficar amarrado na corrente. Ah, você agora vai acreditar que aquela médica fala que ela recebe lá o espírito veludo, o espírito preto velho, o espírito Exu, não sei o quê. Então, se você prefere isso, o universo respeita. Você pode, às vezes, não fazer nada na sua existência inteirinha. E o universo vai respeitar. Porque os mais sábios, né, os que a gente tem contato com os mais sábios, com os extraterrestres, porque a gente medita muito, e eles dizem assim, que assim que nós desencarnamos, nós temos assim, rapidamente, um filme de tudo que fizemos, né? Do que achamos de bom, o que achamos de ruim, e rapidamente você entende porque você agiu daquela forma e para o universo não era interessante,
Por que que você foi submisso? Por que que você acreditou tanto naquilo que não tem importância para o universo? Você rapidamente vai entender o seu caminho percorrido, né? O que você perdeu tempo e se você andou alguma coisa ou andou muito. Então, veja, tudo que você segue por medo, você não está andando em nada, não tá andando um passo sequer, né? Então, escolha o que você prefere. Porque a vontade de Deus é a sua vontade. E porque você é parte de Deus. Quando eu falo Deus, eu estou falando universo, eu não estou falando uma entidade. Deus, para mim, é o universo. E Ele quer que você aprenda a decidir. Preste bem atenção nisso. Ele quer que você aprenda a decidir. Não Maria vai com as outras, né? Então, não tente ser alguém que você não é. Isso é muito cansativo. Seja você. Você é um indivíduo único. Haverá alguns, assim... Maricela, todo mundo põe medo. E você? Eu vejo, haverá sim ainda alguns terremotos em determinados lugares. São partes que ainda acontecem. Enchente em alguns lugares, terremotos em outros. Mas você vai estar nesse local se você tem a ver com essa situação. Não adianta se você tem medo, se você não tem, correr para a montanha, correr não sei para onde, porque às vezes você mora nas montanhas, mas você vai estar lá embaixo se acontecer alguma coisa e for para você também estar naquela situação. Então, viva sem medo, viva com sabedoria. Mas não vai acontecer nenhuma coisa que seja tão devastadora por longo tempo. Isso quem diz não é Maristela, quem diz é Bachar, aquele extraterrestre maravilhoso, que ele diz assim, que acontecerão sim ainda muitas coisas, mas nenhuma devastadora e por muito tempo. Mas se eu estiver lá, é porque você tem que estar lá. Né? Às vezes eu posso estar dentro da minha casa dormindo, e que nem já aconteceu aí, faz pouco tempo em Vinhedo, caiu um avião em cima da minha casa, né? Então, é uma questão de que eu tenho que passar por aquilo. Então, é o que Bachar também fala, e a gente vê muito claramente isso na meditação, porque se acredita em Bachar, Maristela, uma entidade extraterrestre, porque nas meditações a gente vê isso claramente. Se você pede para levar você para final de 26, começo de 27, você vê claramente que haverão contatos abertos. Isso não é a primeira vez, já houve outros contatos abertos, só que desta vez ficarão por mais tempo. Tipo assim, no nosso tempo, que não existe tempo para ninguém, mas no nosso tempo, digamos que mais ou menos uns 2 meses, eles ainda permanecerão ali, nesse contato aberto. Onde muitos ficarão alegres, muitos ficarão apavorados, morrendo de medo, muitos podem até se suicidar, ficando muito apavorados, mas o intuito deles é ajudar, né? Então, haverá uma série de reações diferentes, e tem muita gente que vai ficar muito alegre, porque nós somos humanos e nós temos crenças diferentes, e os ETs têm muito a nos oferecer e compartilhar. Não é a primeira vez que eles fazem isso, já disse isso, né? Você sabe que muitos desses ETs são até nossos parentes. Se você não ficar apavorado, não ficar com aquele medo absurdo, você pode na vibração reconhecer, né? Vai ser que nem fosse uma reunião familiar cósmica. Quem não quiser interagir, ficará para trás, né? Isso aí é lógico, tá? Você pode estar indo para um planeta inferior, começar tudo de novo, porque você acredita, às vezes, numa crença de escassez, e quando não existe uma escassez de fato, é você que acredita. Então, essa escassez, ela permanece
na sua vida. Então, fundamentalmente, tudo existe em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então, Bashar dá muito exemplo da televisão. Hoje você já consegue compartilhar 2 telas, tem televisões que consegue compartilhar até mais. Mas se você não tem, você está assistindo uma programação, né? Às vezes você está assistindo uma programação no SBT. Mas isso não quer dizer que na Rede Globo não esteja tendo outra programação. Então, isso são realidades paralelas. E assim, existem em vários lugares ao mesmo tempo, estão tendo várias realidades paralelas. E quando você reidentificar sua localização no universo, fica tudo mais compreensível, porque tudo está aqui e tudo é agora. Então, aprender como acessar essa variável de energia, de energia assim, emocional, né? Ou energia locacional. Portanto, os ETs viajam pelas estrelas de forma instantânea, né? Instantânea. Por que nós não conseguimos? Porque na meditação a gente acessa o nosso eu superior. Mas é por isso que a gente não quer sair da meditação. A gente cada dia quer meditar mais. Parece que se pudesse, tivesse condições, ficaria lá o dia inteiro meditando. Porque a gente acessa o eu superior. E a gente acessa essa inteligência máxima. E quando a gente volta no nosso eu inferior, nós voltamos aqui para a nossa realidade, então aí nós não conseguimos, né, nem a mínima coisa do que eles fazem. Porque é instantâneo. Quem já teve experiência de quase morte sabe que se ele pensar lá, vamos supor, ele tem a mãe falecida, ele pensar na mãe, a mãe aparece na frente dele, né? Ele pensar lá num parente, numa ex-esposa, qualquer coisa que ele queira ver naquele momento, que ele está naquela experiência quase morte, ela aparece no mesmo instante. Então, assim são os ETs, né? Eles viajam, né? Eles fazem essas viagens pelas estrelas de forma instantânea. Digamos que são engenheiros planetários. Então, quando a gente segue nossa paixão, nós sempre seremos assim sustentados de alguma forma. Então, existe assim muitas formas de apoio, formas de abundância, então a gente tem que aprender a seguir o fluxo. Eu já disse, não só agora aqui, já disse em muitos vídeos meus, desde o início, lá do primeirinho, que desde criança eu sei que isso aqui é uma magia e que não devia me apegar tanto, e eu sempre preservei muito a minha liberdade, e que tudo que a gente pensa com sentimento acontece. Desde criança eu disse, na minha vida vai ter abundância. Eu vi assim, alguns tipos de escassez na vida dos irmãos mais velhos, e não tanto dos pais. Achava os pais, por ter pouco estudo, que eles subiram muito na vida. Mas assim, das minhas irmãs eu via. E eu pensava, na minha não. A minha não vai ter escassez, não. Vai ter toda a abundância do universo, chega a mim, instantaneamente. Eu sempre tive muita abundância, e cada vez mais, né? E então, cada vez mais chega mais. E abundância em todos os sentidos, saúde, financeiro, profissional, em todos os sentidos, né? Eu gosto muito da minha vida, eu gosto muito de mim, né? Sou muito grata a tudo. E então, extraterrestres assim, usam a inteligência artificial já há muito tempo. A inteligência artificial, ela responde rápido às coisas. Quem assiste lá o SBT, que hoje chama, a Patrícia Bravanel chama ela de passeio direto, né? Porque qualquer pergunta difícil que você faça,
ele vai te responder com exatidão. Seria uma espécie de inteligência artificial. Por quê? Ela está acessando o eu superior. Se ela está acessando o eu superior, ela tem inteligência máxima e ela vai responder corretamente aquilo. Então, inteligência artificial vai nos prejudicar? Claro que não. Claro que não. Porque ela nunca vai realmente ter o acesso que nós temos, né, como seres humanos. Mas todo mundo coloca medo, é a teoria da conspiração, porque vai ter três escuridão, porque vai ter isso, porque vai ter reset, porque a IA vai nos matar, é a teoria da conspiração. Se você quer viver nessa teoria, se você quer viver no medo, você vive. Eu não. Eu agradeço toda a espécie de evolução. Então, a verdadeira inteligência, ela opera assim, apenas em sistemas completos, que é nós, seres humanos. E ele vê tudo como parte de si mesmo a partir de tudo. Então, ele não busca eliminar parte de si mesmo, ou perderia algo, ou perderia algo também, né? Então, por que eu falo que a Terra é uma magia, né? Magia pura. Porque quanto mais força alguém, quanto mais força você tem, né? Mais você é valorizado, mais fácil você faz, você resolve qualquer coisa de uma forma mais fácil, né? Você ignora as pessoas que querem te prejudicar de uma tal forma que elas vão perdendo a força. E elas vão percebendo que você se afastou, que você não se interessa. O mundo está cheio de pessoas desesperadas. Alguém aqui tem alguma dúvida? O mundo está cheio de pessoas desesperadas e completamente vazias por dentro. Agora, pessoas sábias não se preocupam em agradar, impressionar ou se fazer notar. Elas se tornam assim, tão completas que seu simples afastamento causa impacto. Então, imagine você com domínio emocional. Você sendo sereno, clareza nas palavras, firmeza nas ações e liberdade interior. Imagine você assim. Imagine agora, você tem uma amiga dessa forma e você perdeu uma pessoa assim. Então não precisa nem perguntar o que a pessoa está sentindo. Horrível, horrível. Olha o que eu perdi. Olha que amizade que eu perdi. Ou companheirismo, seja o que for. Então, eu já disse assim, às vezes eu não quero me tornar repetitiva, mas você sabe, em todas as redes sociais, você adicionou o infeliz está pedindo uma amizade, você adicionou, ele não para. Ele começa, hello, hello, fala. Você não vai falar? Você não vai falar mesmo? Você não vai falar? Né? É claro que eu vou restringir eles. No Instagram você tem aquele negocinho que você restringe e a pessoa não se comunica mais com você pela mensagem, né? Se ela comunicar, ela não vai chegar em mim mais, que eu não recebo mais. Então, e tem uns que são tão vazios que você acabou de adicionar, ele já tá ligando. E às vezes ele liga de vídeo ainda, porque às vezes você tá trabalhando, você tá fazendo uma palestra, onde já se viu fazendo um negócio desse? Então, você vê que são pessoas assim, que são vazias, né? Então, imagine para eles perder pessoas assim, né? E quando você parar de correr atrás, né? Quando você fica parando de correr atrás das pessoas na internet, das pessoas no dia a dia, você muda tudo. Acredite, né? Eu sempre fui assim desde pequena, né? Uma pessoa mais reservada desde pequena, mas desde criança. Mas quanto mais passa o tempo, né?
mais eu vejo que você muda tudo. Quando você autorrespeita, você muda tudo. E você vai ver que as pessoas que começam a correr atrás de você, você vê assim pela internet, assim também pelo WhatsApp. Quando você pergunta para uma clínica estética qualquer coisa, e a secretária não é competente. Então ela começa a dar uma de boa lá, você sai. Aí ela fica o dia inteiro. Ah, você quer continuar a conversa? Ah, você está interessada? Ah, você quer saber mais alguma coisa? Agora não sei se eu quero, eu não respondo mais. E se disser alguma coisa agradável ali, eu já bloqueio e acabou. Então você vê como que é muito importante quem é que você coloca como sua secretária ou sua equipe, que pode te queimar antes de começar, né? E porque assim a pessoa fica correndo muito atrás de você, fica correndo muito atrás e você fala, ah, isso não quero não, né? Se a pessoa que contratou não conseguir enxergar isso, imagine como deve ser uma má profissional. É assim que a gente enxerga, né? Então, você vai ver que quanto mais você ignora, mais a pessoa corre atrás de você. E porque você se torna uma pessoa inesquecível, diferente, não implora por atenção, não reage com desespero. E a sua presença, assim, imposta não vem da aparência e nem do status. Ela nem me viu, né? Vem de uma mente organizada, livre e alinhada com princípios fortes. Então, a pessoa emocionalmente carente, tudo é tudo assim que faz soa como um pedido de socorro disfarçado. Ai, não sai daqui não, continua conversa comigo, você não quer mesmo vir aqui, né? Ela vê que ela já queimou a cliente da patroa dela, né? De quem ela contratou. Então, exemplos claros disso são aquelas pessoas de mensagens excessivas, ciúmes disfarçado de cuidado, né? Aquela mãe ordinária que às vezes ela sabe que o filho está se divertindo em tal local e ela fica ligando, ai, porque ele tem que trabalhar amanhã, porque não sei o que, ela não está preocupada com coisa nenhuma, né? É ciúmes disfarçado de cuidado, desapego não é indiferença, é poder emocional, né? Então, assim, a pessoa diz assim, como que alguém consegue ser tão firme mesmo estando ausente, né? Então, nenhum indivíduo é livre se não for mestre de si mesmo e ter autocontrole. O que é ter autocontrole? Você não explode. Se você está conversando com alguma pessoa que do nada ela explode, né? Às vezes não é nem pessoalmente, já diz, às vezes você está na internet, você viu uma amiga há muito tempo que você não vê, que elegância, do que você está achando engraçado? Né? Você vê que a pessoa já explodiu, né? Por quê? Porque ela está explodindo por dentro. Tá tudo errado por dentro. Às vezes está lá postando um monte de fotinha com o companheiro, né, para fingir para os outros que é feliz, ela está explodindo por dentro. Então a pessoa que é mestre de si mesma, ela não explode por qualquer coisa, ela não se rebaixa, né? Quanto mais disponível você é para alguém que não te valoriza, menos valor você tem para essa pessoa. Eu já passei por isso. Quando eu era mais nova, eu era muito tonta, né? Ah, eu vou lá, vou fazer isso pela pessoa, né? Vou agradar tal fulano. O parente também fiz um monte. Então, não era valorizada. Hoje, não consegue falar comigo, né? Então, a pessoa pensa, o que eu fiz, né? Ninguém consegue chegar nela mais. Então, são muitos poucos, sabe, que estão aqui comigo pelo YouTube ou pelo Facebook, que eu também posto vídeo lá, bastante pessoas curtem por lá, e conversam comigo, eu respondo, porque eles estão conversando publicamente. Então, tanto a pergunta, um cumprimento que estão fazendo, estão ajudando outras pessoas que não têm coragem nem de curtir, né?
acho que vai queimar a mão, ou vou ajudar ela, por ciúmes, por um monte de motivo, né? Mas as pessoas que perguntam ali publicamente, eu sempre respondo, a não ser que sejam coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu estou falando. Então, raridade, né? Você não está sempre mais disponível. Profundidade, se está assim presente, a sua presença é marcante. Autenticidade, fiel aos seus valores. E quem se dá demais está traindo a si mesmo. Aí que eu chamo a magia da vida, porque eu já fiz isso, né? E eu me dava muito para certas coleguinhas, sempre que saía eu pagava tudo, e são essas pessoas que mais se traem, né? Então, quem se dá demais está traindo a si mesmo. E a parente também não cobrava. Pode vir, não cobro não. E são essas pessoas que mais vão te machucar, que mais vão te trair. Machucar eu não digo porque não consegue chegar. Porque quando a pessoa está tentando fazer alguma coisa, você vê que ela continua desesperada. Né? Porque pessoas bem resolvidas não machucam os outros. Não machucam. Né? Não tem coragem de fazer isso. Né? Que eu falo assim de som, vizinho que chega com aquele som altíssimo, ele está mostrando o tamanho da idiotice que está na mente dele, né? Da satisfação que ele tem com ele mesmo. Então, aí você chama a polícia, né? Não sei como é o nome, mas a polícia do som, várias vezes já chamei, você chama, ele leva aquela multa, que às vezes nem tem tanta importância a multa, porque são pessoas às vezes que fazem muita arte para chegar no nível financeiro, mas é vergonhoso, né? O bairro inteiro fica sabendo, né? Que aquele fulaninho não tem limite, né? Não tem limite. E então, a maior prova de coragem é suportar a derrota sem perder o ânimo. Suportar a derrota sem perder o ânimo, né? Então, a pessoa não se apega quando se basta, né? Eu não sou apegada em nada. Já disse que eu tenho um monte de gatos aqui, eles são totalmente livres, o dia inteiro calmos, tenho uma boa alimentação, eu cubro a piscina com uma lona enorme, que é como se fosse uma rede, eles almoçam e vão lá deitar gostoso, são super tranquilos, né? Porque a gente não se apega quando se basta, não se apega em nada. Então a gente gosta do gato, o gato não se apega, né? Agora, pessoas descontroladas são previsíveis, reativas, né? E desgastantes, né? A gente rapidinho enjoa dessas pessoas. O grito é o disfarce dos fracos, né? Toda vez que você fala com uma pessoa que ela está gritando, é o disfarce dos fracos, né? Quando alguém resolve se matar, né? Veja bem importante o que eu estou dizendo aqui, né? Todo mundo já passou por isso, assim, ou dentro da própria família, ou parente próximo, ou pessoas conhecidas. Então, presta atenção no que eu vou dizer. Quando alguém resolve se matar, respeite-o. Ele escolheu a morte. Existe um preceito budista que é não se matar, né? Não só preceito budista, como em outros preceitos aí que é católica, é não se matar. Isso inclui a si mesmo. Né? Não matar, não se matar e não matar. Isso, não matar inclui a si mesmo. Quando alguém resolve se matar e consegue, presta atenção, quando alguém resolve se matar e consegue, é porque era a sua hora de morrer. Senão, ele não teria morrido. A gente ouve pacientes que chegam aqui e falam, nossa, tentei suicídio 4 vezes, 7 vezes, 8 vezes e não consegui, né? Não é porque não queria mesmo, não, porque não chegou a hora,
não chegou a hora. E porque ela queria sim se matar, né? Aquela pessoa que vai indo pro mar, quer se matar, depois do nada ela se arrepende, ela pede ajuda, e se é a hora, ela não consegue que alguém veja, ainda em tempo, que alguém socorra, que faça uma corrente humana para puxar de volta, ou que o bombeiro chegue até ela, mas se chegou porque não era a hora. Mas que ela tentou, né? Então, às vezes, você... vou fazer uma brincadeira aqui, pra gente rir um pouco, né? Às vezes a gente olha para algumas pessoas e pensa, Satanás caprichou, né? Porque a pessoa é tão ruim, que você olha para ela, você vê o Satanás. Parece que toda vez que você vê aquela pessoa ou aquelas pessoas, elas estão mais feias, parecendo Satanás mesmo, gente. Não no sentido que eu acredito no Satanás, é no sentido assim mesmo de que quanto mais a pessoa ela é ruim, ela é desagradável, ela é vazia, né? Então mais horrível ela é por fora, em todos os sentidos, né? Então quem assim parece fácil de se quebrar, ele é quebrado. Quem parece fácil de se dominar, ele é dominado, né? Ele é dominável. E então, no jogo do poder, quem fala demais entrega o seu mapa mental, né? No jogo do poder, quem fala demais entrega seu mapa mental, entrega suas fraquezas, suas emoções, seus pontos sensíveis, ficam todos expostos, Então, no silêncio, você não é lido, né? Aprenda a ficar mais calado. No seu silêncio você não é lido. E quem não é lido, não é controlado. Eu conheço aqui, sabe, realmente coleguinhas que eu cheguei uma época a conviver de perto, que ela tem vários filhos, cada filho é filho de um pai diferente, e toda vez que um filho faz um caminho parecido com ela, porque ela sempre foi arteira, mas toda vez que um filho faz um caminho parecido com ela, ela não consegue lidar com isso, porque o filho está confrontando, está sendo igual a ela, está sendo o espelho dela. E aí ela coloca na internet pedindo opinião para um monte de gente fraca como ela. Eu fiz isso com a minha filha ou com meu filho. Eu agora toquei de casa. Eu agora dei uma surra. Agora eu fiz isso. E um monte de gente ali falando coisas que nem entende e abraçando o que ela está falando porque ela dá festinha de graça, né? Então, você lida, né? As pessoas veem você assim, vai dar festa? Tamo aí. Mas você acha que as pessoas se enxergam como, né? Se você expõe um filho desse jeito nas redes sociais, imagine que você não faz, né? Com qualquer coleguinha, ou com a tua própria vida, né? Então, no silêncio, você não é líder, não exponha tanto a sua vida nas redes sociais. Tem gente que todo dia, tô ruim de novo, ele amanheceu ruim, tô agora com dor de barriga, agora tô deitando ruim, né? Mas não é capaz de abrir um vídeo para poder ser uma pessoa melhor. Então, um monte de gente feliz ali curtindo, porque todo mundo adora ver pessoa no chão. Ninguém tem coragem de falar para ela, cheguem, né? Então, no silêncio você obriga os outros a se desculpar da própria grosseria, né? E nunca mostre dependência, né? Porque quem precisa perde, quem tem opções vence, né? Essa semana aconteceu isso. Eu tenho várias propriedades numa imobiliária lá que eu tenho algumas propriedades com essa imobiliária. A pessoa sempre enche o saco. Todo mês ela tem um probleminha novo ali que era para eles resolverem, mas joga pro proprietário. Então, antigamente eu discutia, hoje eu não discuto mais. Olha, o fulano está falando que o registro do banheiro está pingando, né? Na hora eu sei que aquilo é o inquilino que tem que resolver. Mas assim mesmo eu pedi licença, saí dali, perguntei para os meus 2 filhos, não, claro que não. É ele que tem que resolver. É só registro geral, mãe.
que é do proprietário. Assim mesmo, perguntei ainda, eu tenho vários advogados, aqui Americana, Sumaré, perguntei, eles falaram a mesma coisa. Então, eu simplesmente ignorei o que ela estava dizendo. E quando eu cheguei no dia seguinte, ali no presencial, e que ela veio perguntar de novo, e eu disse firme para ela, né? Ah, mas advogado, olhe, se você não entende de lei, né? Você pesquisa na internet, toda imobiliária tem que ter advogado, você pergunta primeiro, tá? E daqui para frente eu não quero saber de problema dentro da casa de ninguém. Se for fora é meu, se for dentro não é meu. E se a pessoa não quiser, manda sair. Calou a boca. Me fez o pagamento e não disse mais nada, né? Então, se você acha que se eu estou dependendo daquele inquilino, eu tô me submetendo. E quando você demonstra precisar assim automaticamente, você se posiciona abaixo. E aí a pessoa pisa, né? Ela tem que ter prazer de fazer isso. Então, dependência é sinônimo de fraqueza. No jogo da influência, quem enxerga a sua fraqueza, né, começou a te tratar como uma pessoa descartável. E quando alguém te vê precisando de algo, né, o respeito evapora, evapora. E quando você vai vendo as falhas daquela empresa, daquela imobiliária, o respeito evapora, né? Você até torce para o inquilino sair mesmo, você sair de lá e acabou. E a pessoa sente no cheiro que você tem opções, né? Quando ela sabe que, se você sabe que está falando, a pessoa muda a coloração da pele dela, muda tudo. E aí a pessoa que não sabe o que está falando, aceita a migalha, se curva, baixa a cabeça, engole sapo e faz isso, né? Achando que está sendo maduro e não está, né? Achando que está sendo maduro e não está, né? Então, não deixe, não desça do seu trono para jogar na lamação das outras pessoas, né? Quem escolhe onde pisa nunca se suja. O respeito veio de quem não precisa provar nada, né? Sua energia vale mais do que qualquer briga inútil. Quando você recusa entrar na guerra, né? Quando você recusa entrar na guerra, quem te atacava começa a lutar contra o próprio vazio. Eu vi hoje claramente na mensagem daquela clínica ali, daquela infeliz, daquela secretária, daquela menina que fica na frente lá, né? A pessoa começa a lutar com o próprio vazio. E ela vê que queimou a cliente. E hoje em dia nós temos tantas opções para tudo. Por que você vai submeter a uma situação daquela, né? Então, e a pessoa fica querendo sua reação. E te puxar pro chão. E você não entrega, então eles falam sozinhos, eles começam a se frustrar e fica lá, viu? Fala comigo, viu? E daí? Você quer conversar? Você quer saber o quê? Você não fala mais. Comecei a insistir muito, eu já peguei, bloqueio de vez, tiro de lá. Então, quando começa a viver nessa frequência, numa frequência alta, que você já é intocável, você percebe que se torna mesmo intocável, e porque quem não reage se torna assim, intocável mesmo, né? Inalcançável. E percebe que você não é território acessível, e sim território proibido. Território proibido, blindado. Acho que eu disse tudo. Domina a si mesmo, e é aí que as vitórias chegam. Pode apostar no que eu estou dizendo, né? Aí que as vitórias chegam.
sem que precise sujar as mãos. Quem não aprende as regras do jogo vira peça no jogo dos outros, né? O que é virar peça no jogo dos outros? NPCs, como já disse em outros vídeos. Indivíduos que só fazem volume no universo, né? Ah, a vida desses NPCs não é importante? Sim, claro que são. Mas às vezes eles perdem a existência inteira por viver mais com medo, ficar ouvindo besteira dos outros. Ah, porque tal médica recebe Exu, porque tal médica recebe veludo, porque tal médica falando só besteira. Ai, agora vocês vão ver o que vai acontecer. Agora é escuridão, agora é isso aí. Estão falando isso há mais de 10 anos, tá? E nada disso vai acontecer. Para finalizar rápido aqui, final de 26 para começo de 27, vamos ter um contato aberto. Um contato aberto. Eles, é a primeira vez que estão fazendo isso? Não, não é para ninguém se assustar, né? Eles fizeram de outras vezes um contato mais rápido, né? Talvez de um dia, de horas, dessa vez vão ficar uns 2 meses nesse contato aberto, né? E a vida vai mudar muito, muito de quem conseguir frequenciar com eles, tá? Não entre nessas teorias da conspiração, tá? Senão você vira peça do jogo dos outros NPCs. Gratidão, amor sempre.